hoje eu voltei pra gente conversar sobre o 5º episódio de The Last of Us. Você já sabe, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e, é claro, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. O 5º episódio de The Last of Us já foi aclamado por todo mundo, não tem muito aqui o que eu possa falar de diferente. Ele foi ao ar sexta-feira e ele trouxe um pouco mais da história do Henry e do Sam. No meu vídeo anterior, falando sobre o 4º episódio, eu comentei com vocês que no próximo a gente descobriria se aquelas pessoas, né, elas seriam lideradas pela Kathleen, se eles seriam pessoas que ajudariam, né, o Joe e a Ellie a chegar ao seu destino, ou se eles seriam mais os carrascos da história deles. E eles foram os carrascos. Quem já jogou o jogo sabe que o Sam e o Henry aparecem no jogo, só que eles tiveram ali uma diferença, né? O Sam no jogo ele não é surdo-mudo e na série eles colocaram o personagem com essa característica e foi muito especial, foi muito importante. Além, é claro, de toda a inclusão e de todas as pautas realmente necessárias, né, para se levar para um programa de TV, aqui a gente consegue perceber mais uma vez que a série não é sobre infectados, a série não é sobre lutar contra zumbis, a série é sobre conexão, é sobre o relacionamento entre duas pessoas que se conectam e fazem de tudo para se salvar no mundo pós-apocalíptico. Então, com a história do Sam e do Henry não foi diferente. Então, além de tudo, além deles serem irmãos, além do Henry ter esse senso, né, de proteção como o Sam, eles trazem isso como se fosse mais uma dependência ali, né? O Henry se sente muito protetor em relação ao Sam, ele quer proteger ele de tudo e de todos, e foi exatamente por isso que ele entregou o líder da resistência para os federais da Fedra. E por conta disso, a Kathleen, que era irmã desse líder, ele começa a ir atrás dos dois, porque o irmão dela foi morto, então ela quer vingança. O episódio então se passa nesse clima de tensão, né? A gente vê mais sobre a Kathleen, sobre as motivações dela, sobre como se deu a vitória da resistência naquela cidade. E também nós vemos ali essa conexão que eles começam a ter entre os quatro, o Henry e o Sam e o Joel e a Ellie. E aqui a gente passa a maior parte do episódio, né, tentando sair dessa cidade. Então eles passam pelo subsolo, acontecem muitas coisas, até que eles chegam ali na saída da cidade e um atirador começa a impedir a saída deles, né? O Joel vai até esse atirador pra matar ele, né? O Joel ainda tenta não matar, mas não tem outra forma, e ele descobre que esse atirador, ele avisou a Kathleen sobre esses invasores, né? Então a Kathleen chega com o seu exército para impedir que os quatro saiam da cidade e, é claro, ter a sua vingança. E aí aqui foi uma das cenas mais importantes desse episódio, né? Que é quando a Kathleen, ela fala pro Henry que ela entende o porquê ele entregou o irmão dela, mas ainda assim ela não se importa porque ele matou de forma direta ou indireta o irmão dela, então ela precisa se vingar e ela vai matar ele de qualquer forma. E nessa parte os infectados finalmente voltam a aparecer, né? Depois de 2 episódios sem ter contato com eles praticamente, aqui eles retornam e assim, de uma maneira absurda, realmente um exército, muitos infectados saem do subsolo, que eles explicam nesse episódio por que eles estavam ali. E aí nós somos apresentados para mais um infectado, mais um tipo de infectado. E aí assim, absurdo, a maquiagem, os efeitos estão simplesmente perfeitos, não tem o que a gente reclamar disso.
Muita gente elogiou também que a forma como ele mata as pessoas é igualzinha no jogo, então os fãs dos jogos estão se sentindo satisfeitos com isso. E quem não jogou, como eu, a gente fica também satisfeito porque é incrível, é maravilhoso a forma como eles fizeram essa cena. Aqui nós temos uma cena assim muito pesada, né? O Joel tá de longe, então ele vai atirando nos infectados que se aproximam, principalmente da Ellie. A gente vê o desespero do Joel quando uma criança infectada entra num carro onde a Ellie estava tentando se proteger. A gente nota a tensão dele e isso foi muito também importante porque foi a primeira criança infectada que nós vimos na série. Seria a Ellie, né? Talvez se ela não fosse imune. Mas aí nós vemos então uma criança, a primeira criança que eles mostram na série infectada. E assim, é absurdo, né? A tensão, o medo, a forma como eles construíram isso é demais. Quando eles estão conseguindo sair ali, né, daquele fervo todo, a Kathleen aparece de novo e ela é morta por essa criança infectada. E aí isso é muito importante porque a Kathleen vai na sua busca por vingança contra o Henry, contra o Sam, e ela quer matar, e ele fala, mas ele é só uma criança, e ela não se importa, ela não liga pelo fato dele ser uma criança ou não, porque tudo que importa pra ela é o irmão dela morto. E aí ela é morta por uma criança. Então isso foi muito simbólico, né? Foi muito importante para dar a carga dramática que esse episódio precisava. E aí no final nós somos agraciados com a melhor cena da série até agora. O Sam, ele é mordido, então ele acaba se infectando e ele conta isso pra Ellie num diálogo absurdamente emocionante, né? A Ellie traz aquela coisa da brincadeira quando ele fala do que você tem medo, porque parece que você não tem medo de nada, e ela, eu tenho medo de escorpião, ela tenta brincar com isso, até que ela fala a verdade, que o medo dela é ficar sozinha. E a gente sabe como isso é pesado pra ela, né? E aí ele fala uma das frases que eu achei mais importantes desse episódio, né? Que é, se a gente virar um monstro por fora, será que eu continuo sendo eu mesmo por dentro? E isso foi muito importante, foi muito especial. E aí ele mostra a perna dele mordida. E a Ellie, na sua inocência, no seu desespero, ela fala que o sangue dela é a cura, então ela se corta e passa o sangue dela na ferida, na esperança de que isso cure o Sam. Infelizmente isso não acontece, o Sam acaba se transformando e tem a cena clássica onde ele tenta atacar a Ellie, o Joel e o Henry se assustam, acordam assustados com aquela cena e o Henry mata o seu próprio irmão, não conseguindo suportar isso, ele se mata e foi assim uma cena extremamente tensa, uma cena extremamente emocionante. E com isso, né, a gente praticamente acaba o episódio, porque a Ellie e o Joel, eles vão enterrar os dois e a Ellie escreve I'm sorry, me desculpa, pro Sam, né, tipo, eu não consegui te salvar, então me desculpa, e os dois vão embora e acaba o episódio. E aí nós temos uma consideração muito importante. No vídeo anterior eu conversei com vocês, eu falei pra vocês como era nítido que o Joel, ele tentava proteger a Ellie de tudo, tentava proteger a inocência da Ellie em tudo. Nesse episódio, a gente vê essa inocência da Ellie intacta até determinado ponto. A inocência dela em falar, olha, meu sangue é a cura, então ela se cortar e passar o sangue dela na ferida. Isso é uma atitude inocente, é uma atitude esperançosa, é uma atitude quase de criança, assim, né? Na simplicidade de resolver tudo. E depois nós vemos ela se fechando, nós vemos ela amadurecendo e perdendo um pouco dessa essência, dessa inocência da criança.
E aí isso foi maravilhoso, porque como eu disse, eles estão construindo isso desde lá do primeiro episódio, essa conexão entre os dois. O episódio passado foi muito sobre a conexão entre o Joel e a Ellie, essa construção dos dois, essa proteção do Joel com a Ellie, de preservar ela, de preservar sua essência, preservar sua inocência. Esse episódio, ele meio que estende isso ao Sam e ao Henry, né? Ele oferece que os dois acompanhem eles até a cidade onde eles estão indo. A gente vê a Ellie ainda com essa inocência preservada até o ponto em que ela não consegue mais, porque ela se frustra. Porque até então ela achava que ela era a esperança para tudo isso, mas se ela não conseguiu salvar o Sam, será que ela é realmente? E aí é importante, porque se a gente pegar o primeiro episódio até esse, nós vamos vendo a conexão dela com o Joel e como ela vai mudando, como o Joel vai mudando. Nesse episódio parece que ele foi muito mais afetado pela morte dos dois do que a Ellie. Apesar dela ficar se sentindo culpada, apesar de todo o trauma e de toda a dor dela por perder os dois, parece que é o Joel que sente mais. Então e a Ellie, em contrapartida, ela vai ficando mais dura, ela vai ficando mais inflexível, ela vai perdendo a sua criança, ela vai perdendo essa sua essência e ela se torna mais firme, né? Mais uma pessoa sem sentimentos. Então eles vão trocando esse lugar. O Joel vai amando, vai cuidando, vai protegendo, enquanto a Ellie vai se perdendo, enquanto a Ellie vai se fechando em uma casca, como era o Joel do primeiro episódio. Esse episódio, sem dúvida, foi o melhor da temporada até agora e eu não sei, talvez eu esteja ficando repetitiva, mas a cada semana, a cada episódio, eles se superam, tá cada vez melhor. Tudo, a história, a fotografia, a maquiagem, tudo, eles vão melhorando, eles conseguem melhorar episódio a episódio. E o episódio 5 não tinha como, foi o melhor até aqui. Ele trouxe tudo que a gente queria, ele trouxe a resistência caindo, a Kathleen morrendo, ele trouxe os infectados, ele trouxe um novo tipo de infectado, ele trouxe essa cena de tensão, de luta contra eles, ele trouxe a inocência da Ellie e a sua perda, ele trouxe tudo o que a gente queria e tudo o que a gente precisava. Até o que a gente não sabia que precisava, até o que a gente não queria que acontecesse, aconteceu nesse episódio, tornando ele o melhor possível. Isso me assusta um pouco porque a gente tá com aquela expectativa lá em cima, a gente tá cada vez ansiando mais perfeição, mais coisas boas. E eu espero, de verdade, a gente espera que eles continuem mantendo o nível. Lembrando que só faltam 4 episódios pro final da primeira temporada. Ela já foi renovada pra segunda, obviamente. Então aqui nós temos a esperança, né, deles manterem e a expectativa de tudo ainda que eles podem entregar nos episódios restantes. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu. Lembrando que essa semana o episódio novo sai no domingo, só saiu na sexta, né, devido à programação do Super Bowl no domingo, então eles trocaram, mas já vai voltar ao normal. E a gente vai continuar aqui conversando sobre esses episódios, então na segunda vai ter vídeo novo sobre The Last of Us. Não se esqueça de comentar aqui qual foi sua parte preferida desse episódio, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até já!